competir, porque o que nota da competição é o bom comportamento e a não escolar. Cada um faz seus critérios éticos. Vai lá, Leandro. Acho interessante assim deixar bem. Eu acho até assunto interessante que a sociedade, para ela se transformar uma sociedade, ela precisa de regras a ser cumpridas até para um passar por cima do outro. Acho que no mundo atual que a gente vive, as pessoas vêm procurar um pouco mais de judô, de alguma coisa mais milenar, para também trazer, às vezes, a cura para quem não tem essas regras da sociedade, e um ambiente que tem essas regras a serem seguidas. Sim, não tem caso, ele quer suprir a necessidade. Então é bom para as crianças e quem vem aprendendo chegar no ambiente que saiba que tem que ter um kimono branco, que tem que ser limpo, que não pode entrar com o pé sujo no tatame. Essa parte da educação, que tem que ter chinelo. Por isso que quando eu vou atender as crianças com autismo, eu vendo jiu-jitsu. Ele pode ter o kimono preto, ele vai estar no pé de kimono preto. Ele não vai colocar o branco. Tem alguns que não podem, tem um que não colocava, não tinha. Então, o que acontece? Eu estou abrindo com o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu permite. O jiu-jitsu é mais largado. O judô é terno e gravata, braço cruzado aqui esperando na fila, e o jiu-jitsu é bermuda, chinelo na areia da praia. Olha, isso é só aconteceu Os dois são bons, né? por exemplo, aconteceu na aula dele esse campeonato. Ele fez o domingo lá dos pontos, hoje ele não fez. Não, ele já podia eu vou fazer bem mesmo. Tem que ser tem que ser uma aula à parte. A aula particular é outra história. A aula particular é outra história. Mas também tem a estratégia do professor naquele dia de entender a situação, observar, lembra lá que eu falei? E analisar, peraí, vai ser produtivo fazer essa aula? Ele vai conseguir entender daqui a 3, 4 aulas, ele precisa colocar o kimono sempre? Daí eu acho válido. É isso que eu quero dizer, eu não vou interferir na aula de ninguém. Mas eu acredito que cada um tem que entender o que está acontecendo na sua. Quando você perde o controle e não sabe o que fazer e deixa porque não está sabendo, aí tem que procurar ajuda, né, com alguém que pode dar uma direção nesse sentido aí. Percebeu que tem muita história aqui, tem uma opinião formada e quem não tem pode se encostar para perguntar. Eu trabalho de uma maneira que é minha, peculiar, dentro do judô de uma forma, no jiu-jitsu de outra, no MMA de outra. Cada modalidade exige e requer situações diferentes. Pode falar, professor. É igual ter uma situação, eu dou aula para as crianças que resolver nosso, sensei, e dou aula para a prefeitura também na escola. Então, uma média de 60 a 80 alunos de comportamento. São todas crianças carentes que não aprenderam a língua computador. Está vendo a realidade aí? Só com a camisetinha limpa na escola. A investigação começa aí, eu não posso proibir. Uma coisa que como eu vou cobrar um pai que não tem dinheiro, não tem, porque muitas vezes dessas crianças, a alimentação delas é na escola, não tem em casa. Como eu vou cobrar um nome não tem? Direito em projeto social está maravilhoso lá na Limeira, tá? Também, da mesma forma, tem crianças carentes também, né? Passa por isso todo dia, não é isso? E tira do bolso, pode dar um monte de gente, não é? Eu fico em casa, também eu fiz isso também. E eu sei o trabalho que ele faz. E foi contado na prefeitura, eu estou contado na prefeitura ainda. Canalhas! Vamos lá, pessoal, só para finalizar aqui, ó. Finalizar aqui, vamos lá. Olha só, a gente está falando bastante coisa, a gente vai abrir, vai ficar aqui por pelo menos 38 dias sem dormir, sem comer, sem ir no banheiro. Discutir esse assunto, concorda comigo? É muita coisa. Mas a gente vai finalizar. Então, o que eu vou dizer para vocês agora? Cada um tem que fazer a investigação do seu espaço, da sua realidade, observar as possibilidades, potencialidades de cada criança, e precisa, na sua análise, colocar o plano de ataque lá para fazer. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essas crianças? Como é que eu vou agir? Eu tenho que ter um modelo, um planejamento, seja, eu posso escrever o que eu vou fazer. Tem que ter um modelo a seguir. Seja de forma de apostilas que eu entrego para as crianças, elas vão saber o que aprender. Eu ainda faço daquela maneira antiga, né? Vai pegar a faixa amarela, tem que saber dar IQ. Vai pegar a faixa laranja, tem que saber usar IQ. Eu faço isso ainda. Ele tem que saber aplicar. Então, como é que eu vou saber o Rubio? Está desesperado na faixa amarela, o Rubio não sabe. Ele não sabe se ele entra no bloco entrando ou se ele entra no bloco saindo. Você não sabe o que nunca fez? Não é sua culpa. Mas a gente não está ajudando, não é para fazer culpa.
Ele é baseado em perseguição. Vocês não estão perseguindo aqui o objetivo hoje. Vocês não estão fazendo o que tem que fazer. Vocês vão merecer tudo que vocês fizerem na vida. E agora eu vou dizer para vocês, ele está falando de merecimento, pertencimento, interação, de ação. Esse menino merece estar no judô? Merece ou não merece? A gente vai cortar ele, porque às vezes ele se descontrola? Ou a gente vai abraçar e dizer, não, vem cá, Pedro, você é um excelente lutador. Bravo, tá? Bravo. Fiz a minha de 12, 13 anos aí. Eu não falo, vem cá, Dmitry, eu não falo, vou finalizar só, vem cá um pouquinho. Fica um pouquinho para vem cá. O Dmitry, ele é autista também, tá? Ele é meu filho. Só que ele, diferente dos Pedro, não tem meltdown, tem shutdown. O que é a diferença? O meltdown, ele grita, ele explode, ele quebra. O shutdown, ele fica quieto, ele não quer vir na frente. Falei para ele, já põe a unha. Ele quer ficar lá parado. Quanto mais quieto, melhor. Confere? Ele quer ficar quieto. Tá tudo bem assim? Tá bem. Às vezes ele fica sentado assim. Tudo bem, Dmitry? Tá lá. Quer falar alguma coisa? Não. Ele está bem naquele momento dele. Eu preciso entender. Senão eu vou lá, vem cá participar, eu vou fazer. Eu sou mais festeiro, de ficar, de falar. Ele não é assim. E se eu não entender isso, eu vou pensar que tem algo errado com ele. Aí o erro está na minha cabeça, né? A maldade está nos olhos de quem vê. Então, a frase que eu vou finalizar para a gente não se alongar, eu queria falar muito mais, tá? Tem muita mais coisa para dizer, eu não quero parar de falar nunca. Mas cada vez que eu tenho a oportunidade de falar, seja onde for, eu falo do autismo. Eu estou falando disso. Eu criei o dia do professor de jiu-jitsu na cidade, passou na Câmara do Vereador, e aí quando eu cheguei lá para falar do dia do professor de jiu-jitsu, o que eu falei, será? Autismo. Eu quero chance de falar sobre o autismo, para as pessoas entenderem e me conhecerem. E poder treinar pais, professores, ninguém está preparado, ninguém sabe o que fazer. Agora na prefeitura, eu trabalho igual na rede municipal. A gente foi no treinamento lá de professores, eles ficaram falando, o autismo é assim, é tal, não é assim que está falando. A gente tem que entender que nós precisamos entender. Eu sou obrigado a entender. Não é que eu não quero, do meu jeito, não vai dar tudo errado, vai ruir tudo. E aí o que eles fizeram? Agora vai ter um treinamento para os professores, que eu vou passar lá também falando sobre autismo. Eu não consigo mudar você, eu não consigo mudar ninguém. Eu não vou te mudar. Eu só vou acender uma luz. Acender uma luz no painel, você leva lá. Quando a borracharia que ele está vazio, outra furada nele. Quando está furado, perdeu. Ou eu vou lá ver a impressão eletrônica, eu vou ter que ver o que é. Então, se eu estou na escola, está acendendo luz e meu radar está piscando, eu vou virar as costas e deixar assim. Não dá. Os pais hoje nem entendem, não sabem o que é o filho. Tem o filho autista e não sabe. Não sabe nem qual é o que eu estudar. Só para a gente finalizar, tá? A neurociência mostra que o cérebro aprende mudando suas conexões. O controle motor mostra que o aluno não declara movimentos. Ele aprende a se adaptar. Por isso, no judô, variar e errar não é problema. É o caminho do aprendizado. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar. E quando a gente vê um autista, a partir de hoje, quando a gente vê um autista, a gente vai mostrar respeito. Se puder, vai lá para a mãe, quando tiver que desespero. Está lá no supermercado quebrando tudo. Geralmente, o que eu fazia antes? Eu quero comunicação. Hoje eu vou lá, eu abraço a mãe e vem cá, Tânia. Faz favor. Eu vou lá, eu não conheço a pessoa, eu vou lá e falo assim, ó. Mãe, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, fica tranquila. Vai dar tudo certo. E eu saio. É só isso que eu faço. Uma mãe atípica, aqui na frente de vocês, com 3 crianças, tá? Que não dorme, que faz 3 almoços, que por no final tão cansada que ela sempre não come, só quer descansar. Aí ela sai da aula, ela limpa a casa, ela faz tudo que tem que fazer. Cuida de 3 crianças que não dormem. Nossa filha essa noite não dorme direito. Passa a noite acordada. Como é que ela vai dormir? É fácil ser mãe atípica? Mas o amor é triplicado, né? São 3, né? Tá bom, te amo, tá? Não foi uma questão ética dar um beijo nela, mas pessoal, obrigado pela participação de vocês, tá? Por compartilhar esse momento comigo. Estou muito feliz por estar aqui na frente de todo mundo, poder falar sobre isso. Agradecer o convite da Justo, tá? Está nas mãos agora, Cecília Ronaldo Teixeira, todo mundo conhece, respeita a apresentação do Brasil. E eu fico lisonjeado de poder estar aqui, de poder falar um pouquinho da minha experiência e das coisas que a gente vem vivendo no tatame. Espero que eu tenha plantado uma sementinha, e quem não tinha, quem já tinha, que tenha trazido pelo menos mais de um olhar, pelo menos o nome dos atores aí, para poder dar
uma pesquisada. E é isso aí, a gente vai continuar. Como eu falei, não queria me alongar, passei um pouquinho até, mas eu acho que valeu um pouco a pena, tá bom? Muito obrigado, pessoal.